Boa noite, pessoal. Nós falaremos agora sobre energia potencial. Antes, nós discutimos as relações que envolvia trabalho e energia cinética. Agora, nosso foco é trabalhar com as relações que envolvem o conceito de trabalho com energia potencial. Nós podemos agora dizer que a ação da energia potencial ela tem um novo personagem, tem um novo ator nessa análise nossa, que é a ação da força gravitacional. Nós já comentamos antes, em alguns outros exercícios, quando ela aparecia. A ideia agora aqui é demonstrar como essa energia potencial gravitacional se relaciona com o trabalho e como esses conceitos de energia potencial e energia cinética se unem, se fundem, para que a gente use aí a ideia geral de um conceito que nós vamos chamar de conservação de energia. Nós vamos passar nessa análise por algumas representações que envolvem resolução via integrais e via alguns teoremas que você vai tomar contato com mais detalhe no cálculo diferencial. Embora a nossa análise ela se permeie por uma representação matemática, nós vamos fazer usufruto aqui de alguns exemplos justamente para poder fazer ideia de como essas ideias, como esses conceitos serão utilizados, tá? Bom, então o ponto de partida nosso é que antes nós discutimos a relação entre trabalho e energia cinética. Agora nós vamos trabalhar com a relação entre trabalho e agora uma energia que a gente vai chamar de potencial, e aqui a gente já vai usar a nova nomenclatura. É um ΔU que expressa para nós o que a gente vai chamar de energia potencial. Tá? Essa que é a nossa análise, que faremos a partir desse momento. O ponto de partida, para que a gente analise como essa energia potencial aparece, e aí o caso gravitacional ele é interessante, é pensar numa situação bem simples. Imagina uma partícula, como pode ser, por exemplo, essa tampinha. Eu jogo essa partícula, ela sobe e cai até a minha mão. Quando ela sobe pela ação do trabalho executado pela minha mão, ela vai subir com energia cinética, só que durante esse processo de subida você tem a ação de uma força gravitacional que tende a fazer com que essa pecinha, que essa tampinha perca energia e acontece o que vai de fato ocorrer, que momentaneamente ela vai perder velocidade, vai ficar em repouso e depois vai voltar a cair. O que acontece no processo de subida é que a energia cinética ela vai ser dissipada, ou seja, ela vai ser diminuída em ação da remoção que vai acontecer devido à ação de quem? Da força gravitacional. Essa força gravitacional age no sentido oposto ao sentido de subida, então ela remove energia cinética, remove ΔK, acrescendo o ΔU. No processo de queda, acontece o oposto. Ela vai remover ΔU, acrescendo uma energia cinética no processo. Esse processo bem simples da subida e da queda de uma partícula, no caso uma tampinha como essa, pode ser visto sob a luz do trabalho realizado por todo o processo. E aí, matematicamente, nós vamos entrar com a primeira equação que indica que a energia potencial é o negativo do trabalho. O sinal negativo é em função de que, se tomamos o eixo Y, que é o eixo vertical com positivo, a ação da força gravitacional tende a ser no sentido oposto, no sentido de queda. E aí a ideia aqui envolve duas observações bem interessantes que nos vai permitir desenvolver o conceito de forma mais ampla. Essas duas situações, essa situação no caso, que é um sistema de uma partícula que é arremessada para o alto, onde você afere a perda de energia cinética, o ganho de energia potencial, e o oposto, a perda de energia potencial e energia cinética, é um sistema.
né? Então, nesse sistema, né, observações que nós faremos aqui. Nesse sistema, nós temos dois ou mais objetos, né? Um sistema com dois ou mais objetos. No caso da partícula que eu estou trabalhando, o sistema formado é devido à ação dessa partícula associada à ação de uma força gravitacional dentro de um contexto que envolve a aferição de quem? De trabalho executado. Uma outra situação que você pode ter um sistema com dois ou mais objetos é a ação justamente de um sistema massa-mola. Ou seja, é um exemplo muito simples, muito evidente, que nós vamos fazer uso aqui, vai ser parte das nossas observações, em que você também pode aferir o uso da energia potencial, né? Ou seja, nesse contexto, a segunda observação que a gente tem é que uma força atua, né? Uma força atua no objeto e o restante no sistema. Ou seja, uma força atua nesse objeto. Bom, que natureza de força é essa? É o que nós vamos ver a partir de agora. E aí a ideia é que a ação desse sistema nos vai permitir que existem dois tipos de forças que nós vamos trabalhar. No primeiro momento, nessa primeira parte da aula, nós faremos o uso de uma dessas forças. Mas já vamos adiantar. São forças que nós chamamos de conservativas. Nós trabalharemos com forças que são conservativas e forças que são dissipativas, né? Forças conservativas e forças que nós chamamos de dissipativas, né? A ideia aqui é que a exploração que faremos hoje envolve a ação das forças dissipativas, que são relacionadas, por exemplo, a um sistema massa-mola. Ou seja, nós temos a ação de uma força elástica, que aqui a gente já conhece pela lei de Hooke, e da ação da força gravitacional, que é dada basicamente pela situação de início, que é o nosso sistema de uma partícula sendo jogada, sendo arremessada para cima. Forças dissipativas, que nós veremos mais adiante, são forças, por exemplo, de atrito cinético, forças de atrito cinético, e um outro tipo de força que é dissipativa é a força de arrasto, né? É dada em processos que também envolvem atrito, tá? O nosso caminho inicial é fazer uso fruto desse tipo de força. É aqui que nós vamos fazer a nossa representação, é aqui que nós vamos trabalhar as primeiras equações nesse sistema. Então vamos lá. Para as forças que nós chamamos de forças, né, conservativas, a ideia geral que vai nos ser muito útil para resolver muitos exemplos é pensar num conceito de cálculo. Nós vamos aqui fazer uso, mas não de modo muito profundo, porque vocês verão isso com mais propriedade no cálculo. Mas forças conservativas são forças que independem da trajetória. O que significa isso? Independem da trajetória. Significa o seguinte, né? Suponha que você queira desenvolver, né, o trabalho necessário para calcular o progresso de uma partícula de um ponto A, uma posição R de A, pode chamar de A, até uma posição vetorial R de B. Nós estamos trabalhando com isso no espaço. Um trabalho de uma força conservativa, eu estou apenas interessado nos pontos iniciais e finais, independe da trajetória. Ou seja, se eu quiser mensurar o trabalho, digamos que a trajetória tenha sido dessa forma, ou que a trajetória tenha sido dessa forma, ou que a trajetória tenha sido dessa forma, isso para mim não é relevante. O que é relevante
é que para calcular o trabalho executado por essa partícula mover um objeto de uma posição A até uma posição B, eu só preciso apenas dos pontos inicial e do ponto final. Isso é uma ideia muito interessante porque resolve alguns problemas, nós não veremos aqui ainda nessa aula de hoje, mas eu posso, por exemplo, calcular qual é o trabalho que a força gravitacional faz para mover uma partícula de uma posição A até uma posição B, não me interessando em saber qual é a trajetória que essa partícula descreveu, apenas sabendo das posições iniciais e finais. Se eu fizer uma representação conhecendo esses pontos, eu consigo calcular o trabalho. E essa ideia ela nos vai ser muito interessante para você resolver alguns problemas. No entanto, para que a gente faça o uso dessa ideia, a gente precisa de algumas representações que envolvem conceitos de cálculo diferencial. Então, o contexto aqui vai envolver você trabalhar uma ideia de gradiente de função, né? O que significa isso? Nós vamos trabalhar com a ideia de que uma integral, que vai ser conhecida por vocês por integral de linha, do gradiente de uma função f, dr, é nada mais que a variação do valor da função na posição r de b pela posição f de r em a. Lembrando, o gradiente de uma função nada mais é que o cálculo das derivadas parciais de uma função de duas variáveis ou três variáveis. Ou seja, você vai calcular o gradiente dessa função como sendo a derivada parcial dessa função em relação a x mais a derivada parcial dessa função em relação a y. É isso que você vai estar executando e é isso que o gradiente está especificando. Não nos aprofundaremos nessa ideia, mas aqui nós faremos uso de uma teoria que é muito forte em cálculo e que serve para nortear os nossos estudos, que indica que nas condições de que um campo é conservativo, em um campo conservativo, eu posso afirmar, né, que é o tipo de campo que nós vamos trabalhar, que o gradiente de f, se ele resulta para você na diferença do valor da função do ponto final pelo ponto inicial, é porque ele só pode ser calculado em termos de uma função f que existe, que é igual justamente a esse gradiente. Ora, como é que eu vou fazer para encontrar essa função? É aqui que nós faremos uma pequena transição do processo, porque é possível encontrar o gradiente dessa função matematicamente usando o processo que envolve derivadas parciais, só que dentro da nossa análise nós vamos assumir que num campo conservativo é conhecida a natureza da função que nós vamos trabalhar apenas usando o fato de que f é igual ao gradiente de f nessas condições, ou seja, de que para calcular o trabalho não é necessário o conhecimento da trajetória, apenas da informação dos campos nos pontos inicial e no ponto final. Nessa integral, que é conhecida como integral de linha, né, essa é uma integral chamada integral de linha, indica que o trabalho vai ser executado exatamente como o texto menciona, numa linha, ou seja, num ponto de uma trajetória. Essa trajetória, que é dada aqui no nosso subíndice por C, indica apenas a posição que vai de um ponto A até um ponto B. É essa a ideia que nós vamos explorar. E aqui, para fazer uso fruto dela, nós vamos fazer uma demonstração de como essa ideia de campo pode aparecer, de forma a resolver uma integral. Então, nós vamos partir do seguinte exemplo. Nós conhecemos a segunda lei de Newton, que F é igual a massa vezes a aceleração. Bom, se eu considerar que a minha trajetória é uma partícula r de t, para t que pertence a um intervalo de a até b, possa ser representado em termos dessa equação, o que eu estou dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: olha, se r de t representa a posição de uma partícula, então eu não posso escrever a aceleração em termos da posição? Sim, nós sabemos
que a aceleração nada mais é que a derivada da velocidade com relação ao tempo, que por sua vez representa a derivada do espaço, no caso V aqui seria o dr, com relação ao tempo. Em outras palavras, eu posso dizer que a aceleração é a derivada segunda do espaço com relação ao tempo, ou se preferir, eu posso escrever como R' duas linhas de t. É a mesma coisa, aqui eu só estou dando uma notação vetorial para o processo que nós vamos executar. Beleza, daqui o que a gente faz agora? A gente sabe o seguinte, né? Se eu pensar agora no trabalho que a minha partícula executa para mover um ponto, uma partícula de um ponto A até um ponto B, vamos colocar aqui, do ponto A até o ponto B, o que eu estou pensando em termos de cálculo é o seguinte, olha, o meu trabalho eu posso escrevê-lo como sendo uma integral de A até B, considerando que eu estou trabalhando com as posições R de A e de B, de uma função f dr. Isso a gente já sabe lá do conceito entre energia cinética e trabalho. Ok, mas eu sei, por sua vez, que essa força pode ser escrita como M, e aí vem o dr, vem o A, perdão, que é o R em duas linhas de t, derivada segunda. O dr nada mais é que você escrever como R' de t. Eu estou escrevendo agora essa diferencial em dt, calculando isso de A a B, porque, mais uma vez, se eu quero calcular o trajeto que essa partícula executa de um ponto A até um ponto B, eu estou pensando num vetor R de t com t pertencente ao intervalo que vai de A até B. É isso que eu estou fazendo. O que eu, na verdade, fiz foi apenas mudar a minha formulação em termos da diferencial, então eu vou calcular em termos do diferencial dt. E aí me vem um problema, que é resolver essa condição justamente nessa passagem que estou retangulando. Como é que eu posso sair dessa situação e escrever a expressão do trabalho em termos da derivada segunda? É aqui, claro, que para desenvolver vai se exigir um pouquinho de maturidade matemática, mas dá para você representar essa expressão de uma forma mais condensada. Essa forma condensada, por incrível que pareça, está relacionada a um conceito de derivação bem simples, que é o uso da regra do produto. Agora, vocês poderiam perguntar, por que o uso da regra do produto? Ora, se eu escrever a derivada em relação a t, que é onde eu vou fazer a nossa análise, de R' de t multiplicado por R' de t, e executar esse processo, o que vai acontecer? Tá, você está escrevendo a derivada de R' de t vezes R' de t, só que aqui eu tenho R duas linhas de t vezes R' de t. A questão é que, quando você deriva o produto de duas funções, lembra da regra, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, quando você faz isso, repete a primeira função e deriva a segunda. A derivada de R' só pode ser R duas linhas, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, a derivada do primeiro é R duas linhas. E aí você tem que R' vezes R duas linhas, mais R' vezes R duas linhas, só me pode ser gerado, então, duas vezes R' vezes R duas linhas. E olha isso que eu gerei, é exatamente essa representação aqui. Bom, daqui eu posso agora escrever o seguinte, né? Que eu tenho que o meu ddt, né? Vamos fazer aqui, o meu ddt de R' de t vezes R duas linhas de t, vezes R' de t, é igual a duas vezes o R' vezes o R duas linhas. Bom, com isso,
o que eu tenho para comparar com a expressão lá? Eu posso pegar esse 2 e jogar aqui para baixo. Então, fazendo isso lá na minha integral original, o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter que o meu trabalho vai ser executado agora de que forma? Eu posso jogar o m para fora, que é uma constante. Esse 2 que está aqui vem aqui para baixo, ele vem aqui para fora, correto? E aqui dentro eu vou ter a integral de a até b da derivada em relação a t de quem? De r' de t vezes r' de t. Isso tudo em dt. Ora, daqui eu posso escrever o r' de t como r' de t ao quadrado. Posso escrever na forma absoluta, inclusive, em módulo. Então, ao fazer isso, eu tenho que, repito, m sobre 2, e aí escrevo de a até b ddt de r' de t em módulo, isso daqui ao quadrado, porque r' de t vezes r' de t é r' de t ao quadrado, em dt. E aí, você consegue representar o problema de um modo que há saída para ele. Por quê? Porque você aprendeu, você já sabe que quando você integra a derivada de uma função, você retorna com a primitiva. Então isso indica que quando você integra a derivada dessa função, o que sai aqui para fora é a função interna, o r' de t. Então isso aqui me diz que o meu trabalho agora vai ser escrito como m sobre 2 r' de t ao quadrado, isso em módulo, calculado de a até b. Bom, substituindo os extremos de integração nesse processo, o que eu tenho é que o meu trabalho é dado por m sobre 2, abro aqui o colchete, r' de b ao quadrado, vou colocar aqui, menos r' de a ao quadrado. Bom, separando mais ainda, você tem m sobre 2 e aí você vem com a ideia que é conhecida de vocês e que vai nos permitir representar essa forma de trabalho de uma maneira que já é conhecida. R' nada mais é que a derivada do espaço com relação ao tempo, mas isso a gente conhece naturalmente como sendo o quê? Velocidade. Então é velocidade ao quadrado em b menos m sobre 2, velocidade ao quadrado no ponto A. Ora, mas isso a gente já conhece, a gente já viu, que é aquele teorema energia cinética trabalho, que me diz então que o trabalho é a variação de energia cinética no ponto B, vamos colocar aqui, pela variação, pela posição da energia cinética em A. Então aqui, nós na verdade mostramos que o teorema funciona para algo que a gente já conhece. Agora nós vamos fazer o uso da ideia de um campo conservativo para mostrar que essa expressão também funciona para energia potencial. E aí, como é que nós vamos executar o processo? Sempre pensando, a ideia é que o tipo de campo que eu vou analisar é um campo chamado conservativo, ou seja, independente do caminho. Independente do caminho. É essa que é a proposta. E aí, dentro desse conceito, o que eu tenho, que eu escrevi, que o f, que é uma função que eu tenho, é o gradiente de uma função f direcional. Tá. E aí, qual é a ideia? Nós já temos ali, que nós já mostramos, que o trabalho, a energia potencial é negativo de trabalho. Então, a função potencial, energia potencial, P de x, y, z, é uma função f do tipo negativo, por conta da ação da força gravitacional. Ora, se eu estou mencionando que o f é igual ao gradiente de f, então isso aqui me indica que o f é igual ao gradiente de uma função p. Mas essa função em p ela é negativa devido à ação da força gravitacional. Então isso aqui me implica dizer que, fazendo as contas, que isso daqui, na verdade, é o f igual a menos o gradiente de p, que é justamente essa função que você está vendo aqui.
Por quê? Porque ao escrever o menos o gradiente de P, você tem, na verdade, a função f positiva. Ora, isso me indica agora que para calcular aquela integral que eu fiz lá no início, que é a integral de trabalho, eu vou calcular essa função f dr, mas escrita agora em termos de quem? Do menos o gradiente de P em dr. Isso, claro, da posição A até a posição B. Da posição A à posição B. Quando eu faço isso, o que eu tenho, na verdade, é o seguinte. A mesma história do anterior, só que de uma forma mais rápida. Gradiente nada mais é que a derivada parcial. Então, isso aqui me indica que eu estou escrevendo, na verdade, quem? O meu trabalho como sendo menos, vou abrir aqui colchete, o valor de P, né? Menos aqui devido a esse menos, o valor de P em RB, perdão, menos o valor da força potencial, energia potencial, em RA. E fecho aqui e fecho aqui. Tá, mas isso é igual a menos P calculado em B, menos P calculado em A. Ou seja, reescrevendo isso de forma mais limpa, então W, ou seja, o trabalho é P de A, menos com menos mais P de B. O que isso aqui nos representa? Ora, se eu pegar a informação que a gente representou agora há pouco sobre energia cinética, que ela é o K de B menos o K de A, e conjugar essas duas ideias de trabalho como sendo únicas, que é o que a gente tem, eu consigo escrever essa expressão de um modo um pouco mais completo. Ou seja, que modo completo é esse? Eu posso dizer o seguinte, que K de B menos K de A é igual a P de A mais P de B. Correto? É isso que a gente fez. Então, daqui, o que eu posso agora representar é o seguinte. Na verdade, ficaria P de A menos P de B, né? Porque eu fiz o negativo, mais com menos, menos. Então, P de A menos P de B. Então, daqui eu posso escrever K de B mais P de B igual a K de A mais P de A. O que significa isso? Que a soma da energia cinética final com a energia potencial final é igual à energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Isso que nós veremos com mais detalhes mais adiante é o que a gente chama de lei de conservação do movimento. Conservação do movimento. Ou seja, ele está dizendo que a soma das energias elas não se altera independente do caminho que você esteja usando, que você esteja trabalhando. Ou seja, a soma das energias aqui, na verdade, é constante para o processo que estamos executando. É claro que não vai ser necessário que você demonstre, mas o que eu fiz aqui foi apenas mostrar que na situação de um campo do tipo conservativo, e isso a gente está falando por causa da energia potencial, essas equações elas se aplicam e elas são verídicas, elas convergem a um resultado que fisicamente é aceitável. Então vamos lá agora para fazer cálculo da energia potencial gravitacional e da energia potencial elástica. Então vamos executar aqui cálculo da energia potencial. Vamos lá executar esse processo. Aqui, claro, agora a gente vai trabalhar com a expressão mais enxuta. A ideia é desenvolver a definição de trabalho que a gente conhece, que é F dx. Tem uma diferença, como eu vou trabalhar com energia potencial, então meu eixo é o vertical,
sentido positivo para cima, embora a ação da força gravitacional seja para baixo. Então isso aqui indica que, usando a definição que a gente conhece lá no início, energia potencial, eu vou reescrevê-la como negativo do trabalho. Então, o meu ΔU, ele vai ficar escrito como menos essa integral de f dx, como nós fazemos aqui. E aí vai acontecer algumas mudanças, né? Então, que mudanças são essas? A primeira eu já mencionei. A gente vai sair de um eixo na horizontal para trabalhar com um eixo vertical. Então, ao invés de trabalhar em x, eu vou executar as minhas contas em y, e aí mensurando esse cara da posição y1 até a posição y2. A força, nós sabemos que é massa vezes aceleração, mas aqui a aceleração que eu vou envolver agora é a aceleração da gravidade. E como a ação da força gravitacional é para baixo, negativo. Então, menos m do A, que é g, e de dx agora que vai virar um dy. Bom, naturalmente daqui, o que eu vou executar agora é uma integral bem simples, que me permite escrever a energia potencial como menos com menos que é mais. mg é uma constante em relação diferencial dy, então eu jogo para fora. A integral de dy vira y, do qual eu vou calcular de y1 até y2. Então isso me permite dizer que a energia potencial gravitacional é da forma mg ΔY. Então essa aqui representa para nós a energia potencial. É necessário que você decore esse tipo de representação? Não. A ideia aqui é explorar mais uma vez qual é o caminho matemático que te permite expressar essa fórmula. Por que ela é interessante? Em muitos processos o trabalho não é gerado por uma força constante, ele é variável. Então, nessas condições, a representação que me permite resolver de modo mais tranquilo é a formulação integral. Ou seja, o caminho para executar o processo até a resposta final vai passar pela representação dessa conta que aqui nós acabamos de fazer. Certo? Esse é o cálculo para a energia potencial gravitacional. Nós vamos fazer agora a mesma coisa para o caso da energia, né, devido à ação de um sistema massa-mola. Bom, vamos lá. Então, nós sabemos, né, devido à ação, né, de um sistema massa-mola, vamos pensar aqui num bloquinho, uma mola que está presa a um bloco de massa m. Essa mola tem uma constante de elasticidade, né? A partir da origem ela vai começar a oscilar. Nós sabemos que devido à ação da força, no sentido oposto do movimento, F é igual a menos kx. Aí depende de como você orienta a posição do seu sistema. Bom, nós sabemos que ΔU ele é escrito em termos de menos W, que por sua vez é uma integral, que vai da posição xi agora até a posição xf, mas de quem? De uma representação da forma menos kx dx. E aí eu executo o mesmo processo, o meu ΔU é agora escrito, menos com menos é mais, k vezes a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, que eu vou mensurar da posição xi até a posição xf. Então isso indica para mim que a minha integral vai ser calculada de k sobre 2 da posição x quadrado f menos a posição x quadrado i. E isso resolve o meu problema e me permite também ter uma expressão para energia potencial, no caso, quando existe a ação de uma força elástica. Essa é a ideia que nós temos explorado. Ou seja, nós temos energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Bom, nós faremos agora 2 exemplos com o uso dessas ideias para que a gente possa representar como um sistema pode ser calculado nas condições de se trabalhar com energia potencial gravitacional. Vamos lá, separei 2 exemplos aqui para nós realizarmos, vamos fazer as contas para executá-los aqui no processo. Exemplo 1.
pouco apagado aqui. O primeiro exemplo, de modo mais geral, vamos colocar aqui. Imagina que você tenha um porto, um cais de um porto. Aqui é o mar já cheio de bichos, né? Peixes, monstros, sei lá, um monte de coisa aqui. E você tem uma corrente, né? Onde você tem um quarto dessa corrente à borda esquerda do seu cais. Essa corrente tem algumas informações, né? Uma corrente de massa, vamos colocar aqui 1.200 quilos, corrente de mais de 1 tonelada, e que ela tem um comprimento L aí de 28 metros. Muitas das vezes que nós pensamos numa corrente dessa forma, é uma corrente dessas utilizada para atracar, para ajudar no atraque de uma grande embarcação num cais. Digamos que ela está fixa aqui, claro, vou fazer ela um pouquinho mais próxima do nível do solo, mas ela está fixa aqui e que eu quero o seguinte, né? Qual é necessário? Vamos pensar aqui qual é o trabalho. Qual é o trabalho necessário para puxar a parte pendurada? Qual o trabalho necessário para puxar a parte pendurada? Ou seja, essa parte pendurada, vamos colocar aqui, ela está representando L/4 do comprimento inicial dessa corrente. Essa é a ideia que a gente vai explorar, é isso que a gente vai resolver a partir de agora. Então, resumindo, eu tenho uma corrente que está fixa aqui, ela tem um quarto dela que está pendurada, próxima que é o nível do mar, ela tem essas informações, massa de 1.200 kg e comprimento de 28 metros, e eu quero calcular o trabalho necessário para puxar a parte pendurada, certo? Bom, vamos lá. Para resolver esse exercício aí, esse exemplo, nós vamos pensar em termos de uma formulação do cálculo diferencial, né? É isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos pensar de duas formas. Olha, numa representação dy, que representa um comprimento infinitesimal, dy, comprimento infinitesimal da corrente. E aí vocês podem estar perguntando, né? Porque dy a gente está trabalhando sobre a parte que está pendurada, que é justamente que está associada a um eixo y. E nós vamos pensar, né, que a representação de massa por unidade de comprimento infinitesimal está também associada a essa representação de dy. Bom, se eu faço isso, né, eu tenho que o meu du, ele vai ser escrito, ou seja, uma diferencial de energia potencial, como uma contribuição m sobre L, correto? Em G dy, correto? Onde y aqui está associado à relação de comprimento que você tem dessa corrente. Então, o que eu estou pensando? Naquela formulação que nós mostramos, ΔU não é mg ΔH? mg ΔH, o nosso ΔH seria um yzinho aqui. Eu vou colocar esse cara aqui em módulo, e aí nós vamos explicar por que isso mais adiante. Bom, nós sabemos que trabalho, correto? É menos ΔU. É isso que nós sabemos. Bom, e aí, o que nós sabemos também é que esse nosso ΔU aqui, ó, ele vai ser escrito em termos de quem? Dessa integral. Da integral dessa função. Essa função m sobre L, correto?
em G, no módulo de Y em dy. E aí, essa integral ela vai ser calculada de quanto a quanto? Você tem 1/4 da porção dessa corrente que está próxima do nível do mar. Então, você vai calcular isso de L sobre 4, correto? L sobre 4 até zero. É isso que você vai fazer. E, claro, daí você vai executar as expressões que são necessárias para o cálculo. E vai acontecer uma mudança aí significativa que você vai entender porque na hora de executar o processo, né? Bom, você tem lá que o nosso ΔU vai ser igual a menos ml, menos m sobre L. Isso daqui é uma constante, você pode jogar. E aí você vai calcular uma integral de L sobre 4 até zero, de y em dy. E aí, quando você executar esse processo, né, nesse processo, o que é que vai acontecer? Você vai ter menos mg sobre L, e aqui a integral calculada vai ser de y² sobre 2. E aí você vai calcular isso de L sobre 4 até zero, que é a porção do comprimento. Bom, menos mg sobre 2, no caso L, que agora você vai calcular, substituindo os termos de integração de 0 ao quadrado, menos L sobre 4 ao quadrado. E daqui, quando você executar o processo para resolução, você vai ter que a sua expressão de trabalho, né, que a gente escreve lá, o nosso trabalho, menos ΔU, ele vai ficar escrito como menos mg 2L, que multiplica L ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é 16. Ou seja, resumindo, o nosso trabalho aqui executado, gerado, vai ser de mg L, porque você cancela L quadrado com L, sobre 32. E daí você vai jogar os dados que são informados para poder chegar na resposta. Então a massa aqui é 1.200, gravidade 9,8, o comprimento lá que eu havia posto era de 28 e aqui 32. Então fazendo todas as contas, vou fazer as contas aqui, você vai chegar... Tinha feito aqui as contas, no gradiente de 10.290 joules. Né? Então, 10.290 joules. Isso daqui vai nos conduzir à resposta. Só fazendo uma pequena correção. Quando nós calculamos a integral lá, agora eu vi aqui, que eu fiz, eu vou calcular de menos L sobre 4 até zero, porque ela está do nível mais abaixo até o nível mais acima, que seria, no caso, né, o nível onde está a corrente. Claro, isso aqui não vai produzir nenhuma diferença na nossa resposta final, porque menos L à quarta ao quadrado vai me dar L ao quadrado sobre 16. Mas só fazendo essa correção, a integral aqui é calculada do extremo negativo e não positivo. Senão faria sentido se calcular de L sobre 4 até zero. Mas o resultado chega aí a 10.290 joules, certo? Então, isso aí é um exemplo de como nós podemos fazer usufruto do conceito de energia potencial. Agora, nós faremos um exemplo um pouquinho mais sofisticado, no exemplo 2 aí, em que a gente usa um pouco o conceito de conservação de movimento, né? Exemplo 2. Então, tinha separado um outro exemplo aqui, vamos fazer ele. Bom, você tem assim, imagina que você tem um bloco, de massa 2 kg, pensar num bloco aqui, e tem uma mola no final desse plano inclinado. Então tem um sistema, uma molinha aqui.
Bom, nesse sistema, esse bloco possui uma massa de 12 quilos. Vou colocar aqui essa informação. O plano inclinado ele tem um ângulo aqui θ de 30 graus. 30 graus. Vou fazer isso aqui para ficar uma coisa bem próxima de uma mola, né? Isso. 30 graus. Abaixo do bloco há essa mola que ela pode ser comprimida 2 centímetros. Ela pode ser comprimida, vamos colocar um asterisco aqui para inserir essa informação. Comprimida 2 centímetros quando por uma força de 270 newtons. Por uma força de 270 newtons. E aí nós temos mais algumas informações. O bloco para momentaneamente, após comprimir 5,5 centímetros, após 5,5 centímetros, após compressão por 5,5 centímetros. E aí nós queremos duas coisas. Que distância esse bloco desce, né? A ideia aqui, vou colocar. Letra A. Que distância o bloco desce. Que distância o bloco desce ao longo da posição do plano de repouso. Que distância o bloco desce dessa posição até a posição em que ele para momentaneamente. Até a posição em que para momentaneamente. Em que para momentaneamente. E aí no item B tem outro questionamento: qual é a velocidade do bloco no momento em que ele entra em contato com a mola. Então ele quer a velocidade, né? Velocidade do bloco no momento em que há o contato com a mola. No momento de contato. Bom, então o exemplo é o seguinte: você tem um sistema, né, formado por um bloco num plano inclinado, tem uma mola ao final desse plano. Esse bloco vai deslizar. O que eu quero saber são duas coisas: ele vai deslizar até uma posição em que ele vai parar momentaneamente. Nós temos condição, nesse princípio, já de calcular qual é a constante dessa mola. Nós já temos algumas informações. E daqui nós vamos usar a ideia do ângulo do plano inclinado com os conceitos que nós temos de energia em termos de conservação de movimento para poder resolver esses dois itens aqui, né? Calcular essa distância e calcular essa velocidade. Então vamos lá. Primeira coisa aqui é pensar no referencial. É isso que nós vamos fazer e desenvolver o processo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o sistema, no caso aqui o bloco, e vamos dividir em 3 pontos, né? Nós vamos calcular esse bloco da posição de massa M de uma posição A até uma posição B, que seria o início aqui do nosso sistema, da nossa mola. Aqui tem a nossa mola. Essa distância que ele vai percorrer aqui, que nós precisamos encontrar, a gente vai chamar de L0. Nós vamos mencionar a distância do ponto B em que ele vai comprimir a bola por B, e a posição final aqui da mola após ser comprimida como C. E aqui a distância dessa compressão que a gente vai chamar de x0. Então L0 é a distância de A até o momento em que ele toca a mola em B, depois até C, x0 até ela comprimir. E claro, trabalhar com o ângulo θ aqui que nós temos. Então o primeiro processo aí é usar a lei de Hooke. F é igual a K vezes X. Nós temos uma força de 270 newtons, que é necessária
para comprimir essa mola por 2 centímetros. Então, já convertendo 0,02. Então, fazendo as contas aí, você vai chegar num K igual a 1,35, fiz anotações aqui, vezes 10 a quarta Newton por metro. É isso que nós vamos fazer aqui, certo? Bom, daqui agora nós vamos começar a resolver o problema, vamos atacar o problema usando a ideia do ângulo. Nesse ângulo aqui, nós podemos tirar algumas relações trigonométricas, né? As 3 famosas, seno, cosseno e tangente. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, não vai ser útil porque eu não tenho nenhuma informação. Tangente, cateto oposto sobre o adjacente, o oposto a gente tem informação, que é essa altura inicial da massa. Mas o seno é mais interessante, porque ele envolve cateto oposto sobre a hipotenusa. E aqui nós podemos pensar assim, que o seno de θ é a posição HA, que seria a altura inicial do meu bloco, altura inicial, sobre a hipotenusa, que é toda essa distância L0 mais x0. Informação aqui interessante. Daqui nós vamos fazer um link agora, usando pela primeira vez a conservação de movimento, associando o que acontece no ponto A e no ponto C. Sem apagar essa figura aqui, porque ela vai ser bastante útil para a gente, calculando a conservação de movimento que a gente demonstrou agora há pouco, eu vou analisar KA mais o A igual a KB mais o B. Bom, inicialmente, energia cinética, como esse bloco está em repouso, é quanto? É 0. Então ele só tem energia potencial gravitacional. Então mgHA, correto? Nesse processo, o que vai acontecer aqui? Você vai ter, na verdade é em C, não é em B, a gente vai analisar lá no final. Lá no final, no repouso, a energia potencial vai ser 0, porque ele já vai estar bem próximo, né, do fim. Então aqui eu só tenho a energia cinética devido à contribuição do que? Da força elástica, que é da forma kx ao quadrado sobre 2, considerando que a energia potencial aqui é 0. E aí, por que eu precisei dessa equação aqui? Porque agora eu tenho condições de identificar o HA e poder usá-lo para resolver aqui nessa expressão. É isso que a gente vai fazer agora. Então a ideia aí é isolar o HA para poder calcular ele. Por quê? Porque essas outras informações nós já temos. Então, fazendo essa conta, vamos aqui apagar esse pedacinho, né? Eu vou isolar o meu HA e aí eu vou escrevê-lo como kx quadrado sobre 2mg. E aqui, fazendo as substituições, eu vou conseguir gerar o resultado. Então, fazendo todas as contas que eu preciso, deixa eu ver se eu fiz as contas aqui todas no processo, né? Nós temos aqui o seguinte, que o nosso K é 1,35 vezes 10 a quarta. Esse x, que é o nosso x0 lá, nós já temos essa informação. Lá no enunciado eu comentei o seguinte, eu comentei que o bloco para momentaneamente após comprimir o que? 5,5 centímetros na mola. Então, essa compressão momentânea em termos de distância percorrida, eu vou colocar aqui, ó, 0,055. Aí vem com 2 vezes, a massa que é 12, a gravidade que é 9,8, e aí fazendo todas as contas, eu vou chegar no HA aproximado aí, eu fiz aqui as continhas de 0,174 metros. Essa seria a altura, posição inicial lá do meu sistema. O que eu faço agora? Venho aqui e substituo essas informações na expressão do seno que nós já tínhamos lá atrás. Então, seno de θ é HA sobre L0 mais x0. E por que essa informação para mim é interessante? Porque o ângulo eu conheço. O ângulo é de 30 graus, esse ângulo me é conhecido. Então, HA é igual a L0, L0
mais x0 vezes o seno de θ é igual a HA. Então, daqui eu posso escrever que meu L0 mais x0 nada mais é que a razão entre HA e o seno de θ. Mas o seno de θ eu tenho como calcular, porque o ângulo é fornecido, é o ângulo de 30 graus. Então eu vou calcular o seno de 30 graus, com base na informação da HA que nós já tínhamos. Como o seno de 30 graus é conhecido e é fácil, a gente consegue calcular que é meio, então L0 mais x0 é igual a 0,174 dividido por meio. Então, fazendo as contas aí, é a mesma coisa que multiplicar por 2, você teria aí um valor de 0,348 metros, ou aproximadamente 0,35 metros. Isso me dá a contribuição da distância de L0 mais x0, certo? Mas para fazer isso daí, mais adiante, nós precisamos ir além. Isso me responde a princípio o item A, porque ele não queria calcular qual era a distância que o sistema tinha percorrido, então está aqui resolvido, 0,35 metros, correto? Bom, daqui nós vamos agora calcular a letra B, o item B, que ele quer calcular qual é a distância percorrida, correto? Bom, nós sabemos, a distância não, a velocidade percorrida lá no momento. Então, nós sabemos que L0 mais x0 é 0,35. Mas nós temos como calcular agora o valor de L0, porque o x0 nós tínhamos, que é 0,055. Então, isso daqui vai me dar um L0 de 0,2. Deixa eu ver se eu fiz aqui direitinho. Só para conferir, ponto 35, se eu não já fiz o valor aproximado. Zero vírgula 295 metros. Então, isso daqui me dá a informação do L0. Então, eu já tinha o L0 mais x0, agora eu já tenho o valor do L0, que é essa distância que ele percorre até o momento em que ele se choca com a mola, ou seja, que ele começa a comprimir a mola. Mas daí, isso é importante para mim, por quê? Porque com essa distância, eu tenho condição de aferir o quê? Qual é a variação da posição da altura em A pela posição da altura em B, usando de novo a ideia do ângulo. Pensando agora nessa representação aqui. O ângulo é o mesmo, então eu vou calcular aqui. Então, o que eu quero, na verdade, é isso aqui, é um ΔY, que é a variação de HA menos HB, e isso vai ficar escrito para nós em termos de quem? Em termos de L0 seno de θ. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou aqui, na verdade, apenas calculando é que o meu seno de θ, mais uma vez, é a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o cateto oposto aí que eu tenho trabalhado vai estar associado a HA menos HB sobre a hipotenusa, que é o meu L0. Agora, essa contribuição aqui. Esse cara é o que eu quero saber. Esse cara, que é o nosso ΔY, agora pode ser calculado, porque o L0 a gente acabou de calcular, deu 0,295 vezes o seno de θ, que é o seno de 30 graus. Então, fazendo as contas aí, ΔY 0,295 vezes 0,5. Então, você vai ter aí 0,1475 em metros. Tá. Isso aqui resolve para a gente o exercício? Ainda não, a gente quer a velocidade com que ele chega lá. Só que daqui eu vou usar pela última vez a minha equação que envolve a conservação de movimento. Agora analisando KA mais KB, mais o B, perdão, igual a KB mais o B. É isso que a gente vai fazer agora. Então daqui
o que nós vamos ter? Que a energia cinética em A é zero, mas a energia potencial é máxima, mgHA. Nós temos energia cinética em B, está em movimento, mgHB, e a energia potencial lá, perdão, aqui a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, e aqui nós temos a energia potencial que é mgHB. É isso. Daqui, o que eu faço agora? Eu modifico a expressão escrevendo de uma maneira que eu expresse a velocidade em destaque. Então, agora eu tenho mgHA menos mgHB. E isso aqui é mv quadrado sobre 2. Posso observar que o m eu posso colocar em evidência. O m eu evidencio ele. Então eu tenho não só o m, eu posso colocar o g. E escrevo HA menos HB, que é o que a gente acabou de achar lá, que é o 0,1475. mv quadrado, e aqui o 2 vem para o lado esquerdo. Daqui eu cancelo m com m, eu vou ter que v quadrado é igual a 2g, que é o nosso ΔY. E aí, por fim, eu vou calcular o v como sendo a raiz quadrada de 2g ΔY. Fazendo todos esses cálculos aí, nós vamos chegar a um V igual a 2 vezes o valor da gravidade, que é 9,8, vezes ΔY, que é 0,1475. E aí, fazendo as contas, você vai ter um V aproximado aí. Aí nós temos que fazer todas essas contas. Vezes 9,8 vezes 2, dá isso daqui. Nós vamos inserir a raiz em cima desse resultado, e aí nós vamos chegar no valor aproximado de 1,7 metros por segundo. Então essa é a velocidade com que ele chega lá. Então é um exercício um pouco mais extenso, envolve o uso de 2 vezes a energia da conservação de movimento, e aí o que nós vamos fazer agora nas próximas aulas é desenvolver um pouquinho ainda os conceitos de campo conservativo, usando a ideia de integral e mostrando mais alguns exemplos, beleza? É isso aí. Muito obrigado, até a próxima.